Eu sou a Pamela, sou consultora de negócios na Mirage e nessa etapa vamos falar sobre como atualizar o status da nota na sua aplicação no seu RP. Como nós vimos na etapa anterior, as prefeituras elas têm um operacional, que é síncrono ou assíncrono, e isso interfere diretamente no tempo de devolutiva para o RP, para a solução. Então, para as notas que ficam pendentes em processamento, nós precisamos ter uma forma de atualizar esse status na aplicação no RP. Para isso, nós temos duas maneiras. A primeira seria a mais utilizada, mais recomendada no cenário atual, que é o webhook. O webhook nós vamos cadastrar uma API criada por vocês, parceiros, por você, cliente. Você vai criar um link de API que o RP de vocês vai esperar a comunicação através deste link. Então, esse link, essa API, esse webhook, nós vamos configurar dentro do invoice para que ele envie as notificações de atualização de status e demais tipos de notificação via webhook. Então, através dessa URL que você configurou. Essa URL, comento mais uma vez, ela é criada por vocês e o invoice apenas recebe esta informação. Como que nós trabalhamos isso? Esse cadastro do webhook ele pode ser feito tanto de forma integrada quanto por tela. Por tela, nós vamos acessar o invoice, selecionamos a empresa que nós gostaríamos de fazer esse cadastro e vamos em webhooks. Aqui, nós vamos inserir um novo registro e vamos preencher com os dados deste webhook. Então, colocamos uma descrição, que seria o nome, o tipo de autenticação. Então, hoje o invoice recebe estes dois tipos. Caso tenha uma autenticação, nós precisamos preencher o token que você criou para essa autenticação na URL do token. E caso não tenha autenticação, nós deixamos em branco este token. E aqui nós colocamos a URL do webhook. Também temos o uso. Então, hoje o webhook ele é usado para vários módulos dentro do invoice. Falando hoje especificamente da nota fiscal de serviço, nós temos esses tipos de notificação. Então, dentro da estrutura de retorno do webhook, quando tiver uma atualização de status e nós enviarmos uma notificação para o RP, ele enviará nessa estrutura. Então, essa estrutura que vai chegar lá na sua aplicação. Nós temos os dados básicos aí da plataforma. O número de série do RBS, a chave de acesso, se for o módulo da Cefaz, então como estamos trabalhando com nota de serviço não virá preenchido, protocolo nas notas assíncronas, o CIT código e CIT descrição, que é o que aconteceu com aquela nota, qual é o status, se ela foi rejeitada, qual a rejeição, o XML tanto em link quanto em base 64, nós também temos aí a validade do certificado digital e quantos dias ele ainda está válido. Temos demais dados. Dentro dessa estrutura, nós também temos o tipo de notificação, que recebe alguns códigos fixos, como vocês podem observar. Esse tipo de notificação é onde vai nos dizer o que é essa notificação. Então, hoje, dentro do Invoice, nós recebemos as notificações. Nós temos aí para a nota de serviço, emissão de documento, que recebe o código 1, atualização de status, que recebe o código 2, evento, que recebe o código 3, documento recebido, que recebe o código 4, atualização de dados com o código 5, documento inutilizado com o código 6. São essas as notificações para quem trabalha em emissão de notas. O 9, o 10 e o 11 é para quem trabalha captura, que não é o caso neste momento. Então, aqui nessa documentação, que também está na descrição desse vídeo, nós temos especificamente para a nota de serviço, que explica para nós o que é cada uma dessas notificações, caso você tenha alguma dúvida. Aqui, nós iremos preencher que tipos nós gostaríamos de receber. Então, emissão de documento, ela é preenchida quando a nota é autorizada, é emitida, quando nós temos o status de efetivado, de autorizado. O invoice manda uma notificação via webhook para o RP. Também temos a atualização de status. Nesse tipo de notificação, é quando muda o status dessa nota. Então, ela estava em processamento e passou para rejeitada,
ou ela estava pendente e passou para em processamento, quando tem uma atualização de status, nós enviamos esta notificação. Temos a notificação de evento, que é quando esse documento é cancelado. Nós também enviamos uma notificação. Documento recebido, então, nós não iremos trabalhar nesse momento, porque quando o cliente tem aí contratado uma extensão de importação de notas de serviço contra o CNPJ. Então, nós enviamos uma notificação também. A atualização de dados, ela ocorre quando tem uma atualização de dados dentro desse RPS, então dentro dessa estrutura. Quando acontece isso, o Invoice também notifica vocês para que estejam cientes. E inutilização para a nota de serviço. Essa inutilização ela é um evento, porém ela não é muito utilizada porque as prefeituras não recebem este evento. Ele é um evento que é apenas do Invoice. Então, caso você faça o evento de inutilização para a nota de serviço, no Invoice ela vai ficar com status inutilizado e você vai receber essa notificação também na plataforma. Quando nós cadastramos via API, também temos o projeto Postman exemplo, também já visto nos vídeos anteriores. Temos aqui um exemplo de como enviar o cadastro do webhook. Aqui, então, nós enviamos esse cadastro para o Invoice, com os dados também os mesmos que nós preenchemos na tela, então o URL, o tipo de autenticação, se tiver algum, qual é o token, o módulo, então vai ser o módulo que nós estamos escolhendo, visto que nós temos o webhook para mais módulos além da nota de serviço, e o tipo de notificação, que é o código visto na documentação anterior. Quando nós enviarmos o cadastro via API, nós receberemos de retorno uma chave. Essa chave, ela é um identificador para este retorno. Então, através dessa chave que nós podemos chamar o método de alterar o webhook e consultar o webhook. É por esse hash que nós recebemos quando nós cadastramos o webhook via API. Essa chave ela se chama identificador e ela é uma sequência de caracteres. Cada webhook que eu cadastrar, eu vou receber uma chave. O webhook eu posso usar vários, ou eu posso usar um em cada CNPJ, ou posso usar o mesmo em toda a minha base de clientes, ou ainda posso usar uma URL para cada tipo de notificação. Então, tem algumas possibilidades que nós podemos trabalhar. E a função dele é justamente atualizar o que acontece no Invoice para o RP. Ele é o mais utilizado hoje entre a nossa cartela de clientes, visto que ele é um método proativo. Então, o RP ele não precisa vir até o Invoice. O Invoice vai até você com essa notificação. O RP só precisa estar preparado para ler essa estrutura recebida no link configurado. Essa é a primeira forma de atualização de status no RP. A segunda forma é um método mais reativo, onde o RP vai precisar realizar uma consulta. Então, ele vai precisar encaminhar um arquivo JSON com filtros para o Invoice. Esse filtro, então, também tem um layout em Excel, onde nós conseguimos observar. Envia para o Invoice, nós devolvemos 50 documentos. Então, tem esse limite de 50 documentos por vez. Caso o filtro que eu fiz tenha mais do que essa quantidade, a gente devolve apenas 50. Então, ele é um método que precisa ter um cuidado. Nós não podemos consultar notas várias vezes com um loop. Precisa ter um intervalo entre uma consulta e outra. E também precisa ter esse cuidado com a quantidade de arquivos e o filtro feito. Porém, também é uma possibilidade caso o parceiro queira. Então, nós temos aí o método de consultar documentos. Ele é um GET, né? Então a gente não manda um JSON, a gente manda alguns parâmetros junto ao URL. Todos esses parâmetros estão no layout de consulta, também na descrição desse vídeo. E essas são as formas de atualizarmos o status lá na aplicação de vocês, dependendo do tipo ou do que acontecer com esse documento dentro da plataforma. Sempre que ocorrer alguma atualização, alguma mudança nesse documento, o Invoice comunica a vocês via webhook ou vocês podem estar encaminhando consultas para a plataforma. Também temos boas práticas nessas consultas, que fica aqui na descrição desse vídeo. E vem conferir comigo a nossa última etapa, que é a consulta dos municípios integrados. Essa etapa, essa consulta a gente já viu anteriormente em outro passo a passo. Porém, nós podemos fazer essa consulta de forma integrada. Então, vem conferir comigo no próximo vídeo.